Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Olá, os amigos da IMED Group. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live da nossa empresa. Esse é um espaço nosso, onde rola bate-papo, onde nós podemos conversar sobre diversos assuntos. Falamos sobre gestão, sobre ensino, sobre qualidade, sobre RH, sobre inovação. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais, muito queridas para mim. Giovana já está online, inclusive. Muito bem. Olá, Santiago, olá, Priscila, todo mundo que está entrando. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muita polêmica, que é sobre cuidados paliativos. Boa noite, Simone, acabou de entrar, Marilena também acabou de entrar. E eu vou chamar, então, Ana, nossa convidada, e Maria Helena. Boa noite, Elô. Boa noite! Bem-vinda, Giovana, bem-vinda, Maria Helena. Olá, Olá! Oi. Que turma querida para conversar hoje. Muito né? bem. Boa noite, Exa Lu. E eu sei que vocês são muito queridas, que já tem muita gente entrando e prestigiando o nosso momento. Muito obrigada a todos, todos bem-vindos. Queridas, primeiro eu gostaria que vocês contassem como que começou a, a, a questão de cuidados paliativos na vida de cada uma de vocês. Giovana. Olha, eu sou médica intensivista, né? Vou me apresentar. E por conta disso, eu acho que na UTI é um ambiente que a gente presencia sofrimento e sua esfera mais pungente, né? Uhum. Isso tudo é muito exacerbado até pela solidão da família, os pacientes acabam ficando mais sentindo sozinho, muito medo do que Isolados, né? virá, isolados. Então, eu acho que isso trouxe dentro de mim a necessidade de estudar mais sobre isso, justamente para eu conseguir aliviar esse sofrimento nessa esfera multidimensional, que é quando Uhum. onde ele se apresenta na UTI. Então, tentar aliviar qualquer tipo de sofrimento foi mais vendo o dia a dia mesmo e identificando em mim a necessidade de estudar mais sobre esse assunto. Maravilha. E Maria Helena, e você? Então, eu sou médica geriatra, clínica, e sempre trabalhei, assim, minha área de expertise também é na medicina hospitalar, né? Então, quando eu comecei, de fato, a me envolver com cuidado paliativo, foi no dia a dia, fazendo a diárias, né, o diarismo assistencial, numa enfermaria de clínica médica. E aí, a minha população principal eram de pacientes que tinham doenças realmente ameaçadoras e que aquilo trazia muito sofrimento. E aí, uma coisa que me encantava muito, que me encanta, é justamente trabalhar com equipe, trabalhar em equipe, com equipe multi. Aham. E aí, eu vi, assim, eu via que proporcionar esse cuidado, entendeu? Era uma forma de você realmente trabalhar de forma integral, né? E aí isso aí começou a me encantar no dia a dia, e eu acabei realmente evoluindo e avançando nos estudos e acabei indo para minha formação em cuidado paliativo. Mas foi vendo aqueles pacientes, de fato, ali em sofrimento, né, nas enfermarias, e aí a gente depois foi estendendo para emergência, para UTI, para os ambulatórios, enfim. Mas foi com esse perfil de paciente. Em comum entre vocês duas, né, existe a questão do sofrimento, né, que o sofrimento do paciente também nos atinge e atinge a equipe que trabalha com a gente. A gente poder olhar para isso de frente, encarar isso é muito importante, não? Uhum. Eu queria também que vocês comentassem conosco sobre a definição de paliativos e eu queria um adendo especial. Existe uma definição que já foi estudada, modificada, lapidada, e eu acho que é muito importante nós nos atrelarmos a ela também. Mas eu acho que existe a definição que é aquela que vai no coração da gente, né? O que fala cada uma de vocês, o que é cuidados paliativos. Maria Helena. Bom, como a Elo disse, né, já tem a sua definição e que recentemente está atualizada desde 2017 pela Organização Mundial de Saúde.
E, para mim, o cuidado paliativo, se eu consigo resumir dentro até do que é formalmente definido, para mim nada mais é do que respeitar a biografia da pessoa. E quando eu respeito a biografia daquela pessoa, eu consigo entender o que faz sentido para aquela pessoa, como ela gostaria de ser cuidada. É Uhum. respeitar aquela pessoa naquele contexto de sofrimento, sabendo que não é uma foto, eu não estou vendo aquela pessoa apenas ali ou atrás de uma máquina, mas sim existe um ser biográfico por trás e que eu preciso respeitar aquela pessoa. Então, para mim, é isso, é identificar, reconhecer a dignidade dessa pessoa, porque todos nós temos dignidade, mas é preciso reconhecer aquela dignidade e promover a ela o melhor cuidado dentro do que faz sentido para ela. Então, para mim, isso é cuidado paliativo. Maravilha. Giovana, o que vai no seu coração sobre o que é cuidados paliativos? Eu acho que eu vou muito nisso da Maria também, que além de respeitar a biografia, a gente precisa conhecer sobre o paciente antes, né? Então, acho que a gente, como médico, está muito treinado a conhecer mais sobre a doença, estudar. A gente pega um caso difícil, a gente chega em casa, lê no up-to-date como que trata, e às vezes a gente acaba se atendo tanto a isso que a gente esquece de perguntar um pouco sobre a história de vida do paciente. Então, cuidados paliativos, eu também vou muito nessa esfera de conhecer quem é aquele paciente que está deitado ali, os familiares, como que é a dinâmica dele, exatamente quais são os valores de vida dele, e também tratar de forma impecável os sintomas, porque isso também faz parte de cuidados Uhum. paliativos. Então, a gente nem consegue abordar as outras esferas, sofrimento psicológico, espiritual, se o sintoma físico não está bem controlado. Então, além disso, da biografia, acho que é aprender a tratar de forma impecável qualquer sintoma físico também. Dor, prurido, náusea, vômito, qualquer coisa que esteja incomodando o paciente, que às vezes, inclusive, impede ele de poder pensar sobre outros assuntos, né? Uhum. É. E quem é aquele paciente deitado ali? Quem é aquele paciente que a gente vai tratar com essa estratégia de cuidados paliativos? Costumo dizer que, na verdade, todo mundo pode é, receber cuidados paliativos, porque paliar significa aliviar sofrimento, né? E Uhum. todo mundo, em algum momento de fragilidade de doença, tá com algum tipo de sofrimento. Então, a gente, assim, como profissional de saúde, tá dentro do nosso escopo de trabalho, dentro da nossa ética, né? Aliviar aquele sofrimento, promover algum tipo de cuidado. Então, qualquer paciente que esteja diante de alguma condição grave e aquela condição esteja impondo um grande sofrimento multidimensional nas várias dimensões da vida, aquela pessoa, ela tem direito, a gente reconhece que aquela pessoa se beneficia desse cuidado, né? Então, é a forma de que às vezes a gente acaba achando que é o paciente que está próximo da morte, mas não necessariamente, né? Então, eu costumo até dizer, eu, cuidado paliativo, já dei alta para paciente de cuidados paliativos. Então, a gente só precisa entender, ver qual é o momento de que cuidado que ele precisa e fazer um planejamento, né? Mas é Eu, qualquer eu, paciente que esteja em sofrimento, Eu né, acho Gi? que isso que a Maria falou é fundamental, porque inclusive desmistifica a população que as pessoas acham que só se encaixam para esse tipo de doença, por exemplo, o paciente oncológico. Quando a gente fala de cuidados paliativos, todo mundo fala que é para paciente com câncer em estágio terminal. E a gente sabe que não é isso. Então, hoje mesmo eu peguei um paciente que é uma cirrose alcoólica, tem cirrose alcoólica, Child C, e já com múltiplas comorbidades decorrentes da cirrose, então já tem insuficiência Uhum. renal. Esse é um paciente que, se você for olhar o conhecimento geral da população sobre cuidados paliativos, ninguém pensaria que ele é um candidato a cuidados paliativos. Mas se a gente for olhar, ele tem uma doença grave, ameaçadora à vida, e a gente sabe o que vai vir pela frente, né? Uhum. Que o sofrimento que isso vai causando, e não só isso, as disfunções que isso vai trazendo, internações recorrentes. Então, qualquer paciente com doença grave, seja a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal, e até é bom a gente falar sobre isso para saber, igual a Maria falou, que é o direito do paciente receber cuidados paliativos. Então, a gente não está fazendo favor nenhum de oferecer isso, a gente não está oferecendo isso para quem estaria em fim de linha, que é o que as pessoas acham. Pelo contrário, a Aham. gente está ofertando isso como forma de melhorar
até o que ele vai passar, a tornar esse caminho da evolução da doença mais ameno e menos traumático para ele e para todos os envolvidos. É. E uma coisa que é importante lembrar é que o cuidado paliativo, ele não tem idade. A gente oferece cuidado paliativo desde o nascimento até a morte de fato do paciente em qualquer idade. Então, para a gente perder um Uhum. pouco desse estigma de que é para o paciente só adulto, não. O cuidado paliativo pediátrico, ele está realmente até crescendo bastante, porque a gente está transpondo algumas barreiras, né? Levando esse conhecimento, difundindo esse cuidado, né? Para além, digamos assim, até da geriatria, que é onde o pessoal acaba. O cuidado paliativo é um dos escopos do geriatra também, né? Uhum. Então, a gente precisa lembrar disso, para que as pessoas não tenham esse medo, né? A gente quebrar alguns estigmas aí. E É, até indo nessa linha da Maria, só mais uma coisa que eu queria comentar é que ele não tira de foco o tratamento curativo também, né? Até para a gente saber que essa indicação de cuidados paliativos não é não tem mais quimioterapia a fazer, não tem mais uhum. tratamento modificador da doença, mesmo quando existe um tratamento curativo para aquela doença, está indicado cuidados paliativos desde o diagnóstico, até porque quando a pessoa recebe o diagnóstico de uma doença grave, ameaçadora à vida, já tem até um certo luto antecipatório do que isso causa para ela, porque isso modifica toda a vida Exato, dela, Tem um social, impacto vida exato, muito de grande, trabalho. né? Exatamente. exato. É, E exatamente. a Fernanda comentou: infelizmente, muitos médicos não compreendem o significado e aplicabilidade dos cuidados paliativos. Tem bastante gente entrando na nossa live e eu acredito que muita gente traga já suas dúvidas e muita gente está ficando curiosa com um assunto, então podem postar, podem enviar as dúvidas que a gente vai colocar para as nossas convidadas. E você falou, Maria Helena, ah, sobre a sua especialidade, que cuidados paliativos está dentro do escopo. Então, quais especialidades que podem abordar cuidados paliativos? Na verdade, qualquer especialidade pode abordar, né? Porque é como a Giovana falou, né? É um direito do paciente, né? Porém, na nossa prática do dia a dia, a gente acaba identificando mais aqueles pacientes que são de determinadas especialidades, né? Então, o que a gente. Existem, inclusive, para você ser médico paliativista, para fazer, né, a especialização, precisa de alguns pré-requisitos. Então, existe formalmente que o pré-requisito pode ser a clínica médica, da cirurgia geral, da terapia intensiva, da pediatria, medicina de família e comunidade, geriatria, oncologia, cirurgia de cabeça e pescoço, anestesia. São essas especialidades que tem que dar como base, né? Mas qualquer médico, qualquer profissional que lide, que cuide desses pacientes, eles podem abordar. Porque o cuidado paliativo, na verdade, o ideal é que ele seja de fato abordado em qualquer nível de assistência, mas assim, principalmente pelo seu médico assistente, né? E aí o seu Uhum. médico assistente ele pode estar em qualquer nível de atenção, básica, na primária, na terciária, na secundária, não importa. Então, se a pessoa entender bem qual é o conceito e para que ele se aplica, qualquer médico ele pode dar. E aí ele pode fazer o quê? Como abordagem de cuidado paliativo. Ele pode simplesmente procurar conhecer quem é aquela pessoa, o que tem de valor Certo. que aquela pessoa tem, né, traz, e o que é importante, dar informação. Por exemplo, o que a Giovana falou agora, ela teve hoje um paciente cirrótico. Será que esse paciente que era cirrótico, ele conhecia a doença dele? Ele sabia que era uma doença que ia progredir e que em algum Uhum. momento ia comprometer a funcionalidade dele, ia levar ele, deixar ele numa situação de maior fragilidade, né? Então, assim, muitas vezes a gente se omite tantas informações dos pacientes e eles não sabem contra o quê, né? Uhum. E aí não permite a eles o direito de saber e planejar, né, a própria vida, digamos assim. Então, é isso. Eu acho que essa pessoa, o segredo é esse. A gente quebrar, assim, conceitos que são equivocados, ensinar, orientar e fazer com que as pessoas comecem a aplicar no seu dia a dia, em qualquer nível de atenção. Eu ia justamente pedir para vocês comentarem sobre isso, né? Em que ambientes, em que níveis de atenção você já comentou, mas queria que a Giovana
complementasse Sim. também. Antes disso, um comentário do Alexandre Isola, duas profissionais sensacionais, médicas e paliativistas exemplares. Obrigada pelo comentário, Alexandre. Então, Giovana, sobre essa questão de você intensivista que está numa ponta do cuidado crítico, mas queria que você falasse um pouco sobre os níveis de atenção abordando paliativos. Eu acho que a gente, independe do nível de atenção, ele pode ser aplicado, seja na emergência, paciente que nunca foi abordado cuidados paliativos, a gente não tem às vezes que exigir, mas poxa, nunca falaram sobre isso, tudo bem, mas a gente está recebendo esse paciente agora. Então, o momento que a gente tem é agora para abordar isso, seja eu que estou na ponta da UTI, ou quem recebe aí no pronto-socorro, ou quem está vendo esse paciente numa medicina de família, ou às vezes no consultório. Inclusive, a gente precisa das especialidades também, até porque se eu estou diante de um paciente oncológico, por exemplo, que está fazendo um tratamento quimioterápico, igual eu falei, que anda em conjunto, muitas vezes, o tratamento curativo com o tratamento paliativo, eu vou precisar de ajuda do oncologista para me dizer qual que é o prognóstico daquela doença, quais os tratamentos que ainda tem como opção, até para a gente poder abordar com o paciente sobre finitude, se for o caso, ou sobre o sofrimento relacionado ao próprio tratamento, a quimioterapia, que muitas vezes causa muito sofrimento, muito sintoma físico também. Então, em qualquer esfera, inclusive trazendo os profissionais que estão cuidando do paciente como médico principal para junto de nós, né? Exato, exatamente. Eu costumo Maravilha. dizer, Elo, que o cuidado paliativo, ele permeia todos os níveis. Então, digamos, a gente está aqui imagine uma linha, e aí você tem lá atenção primária, atenção secundária, terciária, né? E aí o cuidado paliativo, ele está por cima, ele permeia todos eles. Porque se a gente for pensar que uma das premissas que a gente tenta fortalecer no cuidado paliativo é o cuidado em rede. Então, por exemplo, eu estou lá Tá. cuidando do paciente no posto de saúde, na UBS, no meu consultório particular, e aquele paciente tem um problema de uma agudização, por exemplo, e vai para as mãos da Giovana numa terapia intensiva, né? Se a gente consegue fazer uma transição de cuidado, né? Isso consegue, a gente consegue, por exemplo, alinhar melhor o planejamento de cuidados do paciente. Então, quanto antes a gente conseguir proporcionar, fazer com que o paciente entenda e conheça, fica realmente mais fácil, digamos assim, para que os profissionais de qualquer área consigam fazer essas abordagens, né? Mas é como ela disse, dá para fazer em qualquer nível, porque existem especificidades da comunicação que aí são dos pilares, né, do cuidado paliativo. E sabe que às vezes não vem nem a demanda, não é nem o médico que identifica. Quantas vezes na UTI, quem já me identificou foi às vezes a fisioterapia que está cuidando do paciente que fala, nossa, sabe que eu estava conversando com ele durante o atendimento e ele me falou que ele está sofrendo por conta disso, ele me disse que ele não aguenta mais tal coisa. E aí é algo que não foi compartilhado comigo. E é bom a gente ouvir, é necessário, fundamental a gente ouvir a equipe, justamente porque às vezes a demanda é identificada através de um outro membro da equipe. Às vezes até a copeira ela identifica isso e ela vem falar com a gente. Poxa, faz dias que ele não come, eu entrego a bandeja e me devolve inteira. Então, como que eu vou saber disso se outra pessoa não me apresentar, né? Então, às vezes o paciente não quer comentar isso com o médico, por exemplo. Então, é fundamental uma equipe multidisciplinar nesse processo dos cuidados paliativos. Ter tanto esse ouvir quanto o olhar, né? Olhar para o paciente. Sim. Já tem bastante gente comentando, tem várias dúvidas. O Isola comentou, há muitos gaps de conhecimento na sociedade leiga e, tristemente, na própria área da saúde. E é isso, eu queria emendar com uma pergunta para a Maria Helena, começando pela Maria Helena, na verdade. Por que você acha que esse tipo de cuidado é tão pouco discutido no Brasil? Quer dizer, a gente vê que existe um movimento, você vê um movimento maior das sociedades, da Academia Nacional também. Mas por que é tão difícil essa discussão e o que impede a expansão desse olhar de cuidados paliativos aqui no Brasil? Eu acho que essa é uma pergunta bastante desafiadora, né? E eu acredito, até se eu fizer
for pensar assim, por exemplo, num momento até histórico prévio, até pré-pandemia, eu diria que seria até um pouco mais difícil responder essa pergunta, mas hoje eu vejo que até o que aconteceu no cenário da pandemia, isso fez com que o cuidado paliativo acabasse chegando a mais gente, né? E não da melhor forma, digamos assim, mas foi necessário, né, para que a gente conseguisse conversar mais a respeito disso. Então, o que eu entendo hoje de maior resistência é que, primeiro, a gente precisa pensar assim, para que os serviços eles consigam investir, digamos assim, entender que o cuidado paliativo é um benefício para o paciente, para a equipe e para a própria instituição, a gente precisa primeiro educar os gestores. Então, quando o gestor ele não entende, ele não conhece, né? Ele não vai, tipo assim, não. Imagina que você está comprando um produto. Então, por que eu vou comprar esse produto se eu não sei para que é? Ou que me disseram que isso aqui é perigoso, isso aqui não é, isso aqui é de risco. Uhum. Então, a primeira coisa, né? Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns serviços em que uma das ações que a gente fez foi trabalhar os gestores, do diretor, né, dos diretores, as pessoas da alta gestão, primeiro para tentar fazer com que eles entendam, porque a partir do momento que a alta gestão entende, ela abraça, fica mais fácil você fazer o encadeamento, né? Então, eu acho que muito começa por esse momento, assim, acho que essa resistência maior, essa dificuldade, mas é isso. Porque quem tem que abrir as portas ainda está com medo, sabe? E por conceitos equivocados, pelo receio da judicialização, enfim. Mas é Uhum. mais nesse contexto. Não sei se a Entendi. Giovana vai Não, completar. eu concordo. Eu acho que muitas vezes também é por medo, igual você falou, medo da judicialização. As pessoas muitas vezes querem tornar muito protocolar também. Ah, então vamos instituir um papel. Se a pessoa concorda com cuidados paliativos, ela tem que assinar um papel de quais medidas vão ser Uhum. retiradas, quais medidas vão ser introduzidas, um papel de que concorda. Então fica uma coisa tão, às vezes, tão protocolar mesmo, que aquele é um termo de consentimento, sendo que não precisa nada disso, sabe? Basta muito ter conhecimento e ser abordado com o paciente, e o que ele disser para nós, e a gente vai escrever isso no prontuário, obviamente, aquilo é um documento de Uhum. fé pública já. Então não precisa registrar em cartório, não precisa nada dessas coisas burocráticas, né? Então Exato. eu acho que muito da resistência está nisso, às vezes no medo de querer que assine papel, tudo sendo que não é necessário. Exatamente. Verdade, verdade. E aí tenta burocratizar algo que não é por aí, né? Isso. A gente recebeu uma pergunta. Ai, que eu queria muito que alguém tivesse feito essa pergunta. Kelly Kaff pergunta: qual o maior desafio que vocês enfrentaram ou enfrentam no cuidados paliativos? E aí eu vou dar o meu incremento. Então, assim, queria que cada uma de vocês contasse alguma história que tenha sido um grande desafio ou que tenha tocado vocês de uma maneira muito especial, porque cada vida é uma história, né? Mas eu tenho certeza que cada uma de vocês tem algumas que tenham sido muito, muito especiais e significativas para vocês. Então, Giovana, conta para mim. Conta um caso para mim. Olha, na pandemia, acho que a gente teve diversos, né? E a gente basicamente ficou atendendo o Covid. Mas eu queria falar bem rapidamente um caso simples até que eu atendi, que não era de Covid e foi durante a pandemia, que é um paciente que ele internou por obstrução intestinal. E ele já tinha tido uma diverticulite no passado, ele teve que tirar um pedaço grande do intestino. Isso tinha já uns 10 anos. E de lá para Aham. cá ele teve diversas obstruções intestinais. Ele não tinha câncer, ele não tinha nada. Era obstrução intestinal por brida, aderência. E aí Certo. ele internava, tirava um pedaço do intestino, melhorava, internava, tirava outro pedaço do intestino, melhorava. E assim ele tinha feito múltiplas abordagens intestinais. Ele não aguentava mais. E era um italiano, assim, adorava comer. Então eu me identifiquei logo com Ah, ele, porque isso é uma parte fundamental da minha vida. é E, mesmo? e aí ele internou pela trocentésima vez com o mesmo quadro, obstrução intestinal por brida, aí entrou na UTI, já se afastou da família, época Covid, ninguém pode visitar, ninguém pode estar perto. E ele, desde o começo, falou: eu não quero estar aqui, eu não quero estar aqui, não quero ficar longe da minha família, me deixe para o quarto.
Só que ele estava grave, porque ele estava com essa obstrução intestinal, sonda nasogástrica aberta, drenando, e ele, mas gente, eu queria comer, eu queria sentir o gosto. Poxa, já faz 5, 7 dias que eu tô com essa sonda. Ah, mas é para o abdômen melhorar, para melhorar a distensão, para o senhor não sentir desconforto. Eu só sei que a gente parou para ouvir ele, depois de tudo isso. E ele falou para mim que não era mais importante para ele ficar nisso de faz cirurgia para ganhar um pouquinho de tempo até a próxima cirurgia, porque realmente era um quadro que isso estava já alongando há tanto tempo a mesma coisa. E ele falou, eu não quero mais ficar no hospital com sonda nasogástrica aberta, isolado da minha família. É sentar e escutar. Essa é, assim, eu acho que o cerne dos cuidados paliativos é você pegar uma cadeira, sentar do lado e escutar qual é o valor do paciente. Ele falou, para mim, o importante neste momento, independente do quanto, e a gente precisa dar abertura para isso, né? Independente do quanto de tempo de vida eu teria, é ficar perto da minha família, ao lado dos meus familiares, com as coisas que eu gosto e comer. Ah, mas não dá para ele comer. Foi conversar com o cirurgião, não dá para comer porque está com obstrução, não sei o quê. Foi combinar com ele. Olha, então a gente poderia fazer o seguinte, a gente pode tirar a sonda e a gente vai devagarinho de acordo com o que o senhor quer. O senhor vai saber seu limite, porque imagina, ele estava com obstrução intestinal de novo, ele não vai querer comer uma macarronada enorme. Ele quis torresmo, na verdade, tá? Que eu achei que ele ia pedir uma coisa mais leve. Já que é para comer, que seja o melhor, né, para ele. E um cálice de vinho. Acho justíssimo. Eu também acho. Eu também acho. Encaminhamos, ele foi conversar com a família, porque inicialmente a família estava com sofrimento, né, dessa despedida que ia acontecer, porque sabendo que ele optando por isso, era a finitude dele, né? Conversei com ela que isso foi uma solicitação dele, isso era importante para ele. A gente entendia que todo mundo queria que ele tivesse perto, o máximo de tempo possível, mas ele não era mais isso, qualidade de vida para ele. Encaminhamos ele para o quarto, nossa, foi uma festa. Eles trouxeram, a família fez torresmo, trouxe torresmo e vinho para a equipe inteira. Todo mundo pegou um copinho para brindar, um mínimo ali, mas ele queria fazer uma festa, trouxe, todo mundo participou, ele ficou feliz da vida, teve um fim digno. Ele morreu, eu acho que umas 48 horas depois desse evento, a família muito em paz. Falou, ele teve o fim que ele queria, ao lado das pessoas que ele ama, comendo a comida que ele gosta, e não dava para mandar para casa, então nem sempre, então vou mandar para casa. Às vezes não dá, o paciente não vai ter seu sintoma controlado em casa, mas só de você ofertar isso do jeito que ele queria, a família ficou tranquila, em paz. Ela falou, agora nosso coração descansou. A gente viu que ele partiu de um jeito pleno, sereno, tranquilo, sem sofrimento e feliz do lado das pessoas dele. É isso. Sensacional. Sensacional. Muito bacana. Eu tenho, assim... Respirar fundo, né, Maria Helena? Respira. Assim, eu tenho... São tantas histórias que eu estava comentando antes, assim, disse, meu Deus, qual que eu vou falar? Porque são tantas, quase 10 anos e muitas me tocaram. Mas assim, apenas antes de eu contar um caso que foi... hoje, agora que me lembrou mesmo, que eu até lembrei desse paciente recentemente, e aí ele ficou mais vivo em mim esses últimos dias. E aí, tipo assim, eu já tive vários momentos que, tipo, não foi necessariamente todo o processo de paliação do paciente, mas pequenos momentos que me marcaram muito, que foi desde o paciente, naquele momento de muita ansiedade, porque estava também com um sintoma não controlado, chegar na mão, assim, pegar aqui, assim, chegar e perguntar, doutora, morrer dói? E aí a gente deixa de desenvolver, assim, do que você tem medo? E aí ele fazia, eu tenho medo de sentir dor. E eu disse, eu não podia garantir a ele que ele não fosse sentir dor. Eu fiz, o meu compromisso com você é de que você aliviar o máximo que eu puder, para que você não sinta dor. E você não vai estar sozinho. A gente vai estar aqui com você. Então, são pequenos momentos que ficam, que marcam. E eu poder também, já teve uma paciente que eu pude me despedir dela. A gente, após uma conferência familiar, que para ela fazia todo sentido, que a maior preocupação dela era quem ia cuidar da filha dela de 15 anos,
e era um paciente que tinha um DPOC, e aí ela já não queria mais ser entubada, já tinha sido entubada, ela tinha várias reinternações. E logo depois que a gente fez, ela estava realmente muito sintomática. E aí, quando eu voltei para contar para ela que a gente tinha feito a reunião para contar, porque, tipo, ela precisava daquilo, sabe, para descansar, eu pude me despedir dela. E aí ela agradeceu e eu disse, foi um prazer cuidar da senhora. Obrigada por ter me dado a honra de cuidar da senhora. Ela faleceu umas 3 horas depois. E aí são momentos que marcam. Agora, um dos relatos que para mim foi muito importante e que para mim que marcou muito foi a história de uma avaliação de um menino de 20 anos. Eu conheci com 19, um ano, assim, um pouco depois, mas era um menino que a gente fez o diagnóstico de uma fibrose cística, já um diagnóstico tardio. E aí ele tinha assim, uma família bastante bacana, bem presente. E ele chegou a entrar numa fila de transplante de pulmão, mas assim, ele não ganhava peso nem nada, e acabou que a doença avançou, né? Que a gente sabe que tem uma vida realmente limitada. E Aham. aí ele internou com a gente e a gente começou a cuidar dele, começamos a planejar. Só que assim, a gente via que ele começou a ficar refratário, não tinha como mais. A gente começou a ver que ele ia entrar em fase final de vida. Então ele foi para UTI. E aí, o que eu gosto de falar muito desse caso, porque esse caso, ele traz, a gente conseguiu fazer várias abordagens do que a gente trabalha dentro do cuidado paliativo, que é decisão compartilhada, Uhum. controle de sintoma, e a gente acabou, no final, precisando da sedação paliativa para ele, né? Então, o que aconteceu? Aquele paciente ficou na UTI porque era completamente proporcional. Várias ações que a gente fez com ele, com a Uhum. equipe. Cuidamos, a equipe da clínica médica, com a equipe da UTI, toda a equipe multi em torno, juntamente com a família. Foi um caso muito bacana. Ele chegou a ser batizado, ele pediu para ser batizado, batizamos ele dentro da UTI. E aí, quando ele já estava várias horas, muito cansado, já fadigado. E aí foi quando a gente entrou, e eu lembro que eu cheguei, isso foi uma segunda-feira, e aí de tarde eu fui vê-lo, eram umas 16 horas, e aí eu vi, ele estava muito fadigado, e aí ele tirou a VNI, a gente tirou a VNI, e ele estava, deram um leite achocolatado para ele, e ele não tinha nem Aham. força para segurar, ele ia derrubando. E aí eu fiz, você está cansado? Aí ele, não, porque ele sabia que aquilo estava chegando no momento final, e estava totalmente refratário. E aí foi quando eu propus, o pai dele estava na hora, e eu fiz, a gente já tinha alinhado isso, eu fiz, olha, acho que agora, de fato, a gente vai precisar entrar com a sedação paliativa, porque já não tinha como, senão ele ia ter que dar. Tecnicamente seria intubação. E ele estava Uhum. sofrendo. Aí ele fez, aí a gente alinhou para esperar o irmão dele chegar, para ele se despedir, assim, para o irmão se despedir dele. E aí a gente entrou com a sedação paliativa às 9 da noite e ele faleceu 48 horas depois. Mas foi um desfecho muito bonito, assim, porque envolveu toda a família e foram decisões bem compartilhadas. Então, um menino jovem, que já descobriu uma doença numa fase muito tardia, mas que conseguiu, sabe? Então, é aquelas coisas que você diz assim, ele recebeu, ele teve toda a oportunidade, em paralelo, a tentativa de um tratamento não curativo, Uhum. né, mas curador. E não deu, mas a gente conseguiu cuidar dele. Então, esse caso me marcou e me marca até hoje. Aí o que eu falei dele um dia desses, dando aula, e ficou bem E marcado em achei, mim. achei bonito você falar, inclusive, do batismo, Maria, porque às vezes o sofrimento maior está na parte espiritual também, né? E Sim, Uhum. vocês tiveram olhos para isso e é uma dinâmica bem complicada batizar alguém dentro de bastante. uma UTI e às vezes É. e E a precisando de gente tinha suporte de oxigênio. exato, e uma coisa que me marcou muito no cuidado dele, que é multi, que a gente trabalha as 4 dimensões: espiritual, então isso fazia todo sentido para ele, o batismo; social, então ele cuidava da mãe dele. A mãe dele falava assim: eu tô perdendo o meu pai. Era tão interessante, ela falava isso, assim, porque ele cuidava dela. E físico e psicológico. Físico, por toda aquela disciplina. E uma coisa que psicológica, que a psicóloga trabalhou muito bem com ele, e que isso me marcou, que ela veio me contar depois de um trabalho, foi que ela, quando fazendo uma das abordagens, ela perguntou qual era o maior sonho dele. E ele disse que era cantar, era ser cantor. Mas, na verdade, aquilo dali refletia que não era que ele queria cantar, porque para ele conseguir cantar, ele tinha que ter pulmão, ele tinha que ter aquela função. Então, foi uma forma dele traduzir, tipo, eu gostaria de poder respirar, Uhum. entendeu? Então, ela fez essa tradução, e isso até hoje ficou assim. E aí, o quanto que a gente precisa ouvir o paciente e entender, para poder saber o que para ele fazia sentido, né? Então, assim, foi uma coisa, foi muito bonito isso, assim, pra gente, sabe? E a gente ouvir. E aí você vai construindo junto com o paciente o seu planejamento, né? E aí Uhum. faz todo sentido essa fase, né?
Então, achei que foi Exato. muito bacana. A gente está tendo várias manifestações aqui e eu quero pegar um gancho do que você falou, Marilena, do momento que você falou. E ele estar na UTI é totalmente proporcional, porque a gente está tendo, antes disso eu vou mencionar, Janine Machado falou anestesiologia também, que acho que era no momento que a gente estava falando sobre as Uhum. especialidades, ela comentou parabéns pela live. E aí eu tenho várias perguntas sobre condutas específicas e uma outra que eu vou emendar para a gente conseguir atender todo mundo. Então, olha só. Clara Monteiro Físio perguntou: usa-se oxigênio terapia para pacientes paliativos? Tá. Se for, ela mesma também pergunta: se for realizada extubação paliativa, se houver desconforto respiratório, qual seria a conduta? Essa da Tá. Simone eu vou perguntar depois. Qual a diferença entre paliativo e proporcionado? Fernanda Gutierrez: quando a antibiótico terapia se torna uma medida fútil no paciente paliativo? Tá. Então, aí aqui tem um comentário da Anissete sobre trabalho Uhum. em equipe. Todo mundo chorou aqui com as histórias de vocês, eu também. Deixa eu só ver se tem mais alguma que se encaixa, algum outro comentário que se encaixa nisso. Então, essa questão de faço isso ou não faço, mando para UTI ou não mando, interno ou não interno, como que faz? Como que resolve? Porque a maior parte das pessoas que estão nos assistindo são ou leigos ou médicos não paliativismo, e isso é uma angústia, né? Eu acho. Eu posso começar, Gi? Eu vou Pode. começar e vou fazer um bate-bola com você, para a gente tentar ir alinhando. Eu vou pegar a primeira pergunta que a Ilô falou, do oxigênio, que foi perguntado. E aí eu vou dizer a você, o uso do oxigênio, ele é muito controverso. Polêmicas! Polêmicas! Vamos lá! Ele é muito controverso, né? E aí, o que a gente tem que pensar? Primeira coisa, que eu acho que tem uma máxima no cuidado paliativo: a gente não precisa entrar em conflito. A gente não precisa fazer aquele cuidado paliativo que a gente costuma dizer que é xiita. Tem que ser, não tem que ser. Não existe isso. Porque a grande palavra do cuidado paliativo, de verdade, é depende. Depende, não tem um sim e um não. Não tem mando, como você falou, mando, não mando. Depende de muita coisa. Então, assim, eu vou responder do oxigênio, fazer isso, e vou jogar a bola para a Giovana falar da extubação. Então, a oxigenoterapia é aquela coisa, assim, existe, de fato, algumas recomendações da literatura, e até muito recente, que eu estava fazendo uma revisão da literatura agora, das literaturas mais conceituadas, que é o livro de Oxford e o do Bruera, que é uma grande referência em cuidado paliativo, de Eduardo Bruera, e também do Manual do Cuidado Paliativo, que, assim, existe quando o paciente tem uma exacerbação, uma agudização de uma doença, principalmente respiratória, e que então está respondendo ao tratamento otimizado da doença de base. E aí ele tem uma piora. Então, parece sim ter alguma evidência de melhora. E se o paciente tem uma saturação menor que 90%, tá? Praticamente é isso. Aquele paciente que não tem uma hipoxemia ou que ele está com uma dispneia otimizada, por exemplo, somatizada por outras coisas, por ansiedade ou por outros Uhum. sintomas, não tem benefício você colocar o oxigênio. Pode até piorar, porque às vezes você bota máscara, aquilo resseca, né? Então faz muito mais sentido, aí para quem está ouvindo aqui, você colocar vento, ar frio, porque vai pelos receptores que a gente tem nas mucosas, dá um conforto para o paciente do que necessariamente o oxigênio, tá? E aí eu jogo a bola para a Giovana Nossa, responder. sensacional essa do ventinho. É, Vai, E Giovana. isso então eu concordo plenamente com a Maria. Tem paciente que a gente não fica só olhando saturação também, né? Isso é outro detalhe. Então, a saturação está 88, então vamos colocar oxigênio. É o que a Maria falou, às vezes o oxigênio incomoda mais aquele catéter. Na UTI eu vejo, tem paciente que está com catéter nasal e começa a se coçar todo, se machuca, é desconfortável o catéter. Sobre a extubação paliativa que ela perguntou, eu acho que antes da gente pensar quais medidas serão introduzidas ou quais serão retiradas, a gente primeiro precisa falar sobre qual o objetivo de cuidado com aquele paciente. Então, a gente não fala em medidas isoladas. Por isso que não é uma decisão que a gente coloca para a família como um checklist de cardápio. Na UTI temos esses equipamentos, temos esses produtos. O que o senhor gostaria? Não é igual ao restaurante, né? Então, exato. porque senão fica assim,
O senhor quer que entuba ou não quer que entuba? O senhor quer que entra com droga ou não entra com droga? E se o rim piorar, a gente vai dialisar ou não vai dialisar? Veja bem, é um conhecimento técnico que a gente tem sobre esses assuntos, que a gente estudou muito para poder saber o que seria o que seria até adequado nesse momento e como que isso se dá. Só que, em relação até à extubação paliativa, a gente antes precisa conversar sobre os valores do paciente. Então, antes de pensar em introduzir ou retirar medidas, quem é aquele paciente? O que faz sentido para ele naquele momento? Então, sabendo que ele prolongaria tempo de vida em detrimento de qualidade de vida, isso precisa ficar claro. Ó, a gente pode até alongar um pouquinho mais aqui, igual a Maria falou que tinha alguém que ia vir se despedir, um irmão. Então, até dá para a gente alongar um pouquinho mais, se isso fizer sentido nesse momento. Mas primeiro precisa saber os valores do paciente, né? Então, a gente precisa conhecer, saber valor, biografia do paciente, conversar com a família, perguntar quem é o João que está deitado aqui, para então tomar as decisões cabíveis junto com o paciente. E uma coisa que eu queria comentar, não ignorar o paciente, porque às vezes a gente conversa com a família, considerando um paciente consciente que poderia tomar ele as decisões sobre si. E a gente ignora, a gente sai do quarto e vai conversar com os familiares. Paciente que é lúcido, ele tem o direito de decidir por si, antes de qualquer outra pessoa. Ele é a prioridade ali na escala. Menina, eu tenho uma história sobre isso, que não é paliativo, mas tinha um paliativista no cenário. Quando estava eu no hospital de campanha, a gente recebeu um paciente e a gente fazia um contato inicial com a família e tinha um primo de 5º grau que morava em Londres. Primo que morava em Londres era uma alegoria de a pessoa que mora longe e não é uma pessoa próxima. Mas o primo de 5º grau que morava em Londres, ortopedista, não, desculpem os ortopedistas, mas assim, era ortopedista, que queria que desse cloroquina para o paciente, sem entrar em grandes polêmicas. E no nosso protocolo, nós não dávamos cloroquina, fim das polêmicas. E aí, o médico que estava cuidando dele estava nesse conflito de fala com o filho, fala com o primo, fala com não sei quem. E aí tinha um colega paliativista no plantão e falou assim, você perguntou para o paciente? E aí, ele foi conversar com o paciente falou assim, doutor, eu tenho ouvido e tudo mais, e eu não quero tomar. E aí, nisso, o paliativista falou assim, tá vendo? É a autonomia do paciente. Ninguém perguntou para ele. Todo mundo ficou assim umas 2 horas naquele conflito de o que faz, o que não faz, como que documenta, como que não documenta, né? Como que vai falar que não vai dar e tudo mais. E ninguém perguntou para o paciente, ninguém falou com ele estava lúcido. É isso. A prioridade é sempre ele. Quem que está sofrendo com aquela doença? É ele ou a família? Família também, mas em primeiro lugar ele. E o que eu queria até esmiuçar um pouco mais só sobre isso, o que vai ser feito, não vai, droga vasoativa, diálise, tubo, o que parece quando a gente oferece isso dessa forma a senhora quer que cuide ou não? Por quê? Então vai entubar ou não vai? O que parece? Entubar vai tirar o sofrimento da falta de ar, ou a senhora quer isso, que é uma coisa boa ele melhorar da falta de ar, ou a gente vai abandonar e deixar ele num cantinho? É isso que parece quando você oferece isso. Então, tem várias formas da gente melhorar e controlar aquele sintoma que não a intubação, por exemplo. E para responder a pergunta de quem fez, a extubação paliativa ela estaria indicada em caso de terminalidade, quando a gente vê que o tubo apenas está alongando o processo de morrer. Ou seja, o processo de morrer já se iniciou, o paciente não tem mais chance de recuperação, ele está numa condição de irreversibilidade e em terminalidade também, e não faz mais sentido só alongar tempo de vida sofrida, né? Não é nem só tempo de vida, mas alongar sofrimento. Então, aí se porque a morte é irreversível, né? Ela vai chegar. É irreversível. Exatamente. E aí o que ela comentou, mas se estubar e começar a ter falta de ar, o que faz? Por isso que a extubação paliativa
não é para iniciante também. Então, não é algo que a gente já, então vamos fazer, vamos estudar. A gente precisa ter experiência como fazer e estudo Exato, técnico também, porque a gente exato. precisa fazer medicações antes, a gente ceda muitas vezes o paciente Isso. antes, a gente não tira a analgesia do paciente, justamente porque você está tirando o tubo para aliviar sofrimento. Aí você tira, o paciente fica agônico, desconfortável, taquicárdico, cheio de secreção. Aí a família, obviamente, vai chegar para você e vai falar: ué, mas o intuito não era tirar o tubo para ele ficar mais confortável? Eu tô achando que ele tá pior. Por isso que a gente precisa garantir o conforto. A gente mantém Uhum. algumas Exato. medicações antes e depois a extubação paliativa para isso ocorrer de forma serena e ele ficar, sim, confortável sem o tubo. Exato. E é isso que é importante a Giovana falar, é que a intubação paliativa, ele é eletivo, digamos assim, dentro daquele contexto. Você É. combina com né, com a família, a gente convida, inclusive, se a família gostaria de participar. Então, das intubações que eu presenciei, que a gente auxiliou a fazer, as famílias não participaram. Mas e por que que isso é importante a gente combinar? Porque a maioria das pessoas, talvez muitos aqui achem que o paciente, você vai fazer a extubação, e é como eu falo, da mesma forma que você tem um desmame, né, para estubar anatomia, você faz, tem um preparo para a extubação, como a Giovana já falou. E aí, às vezes o paciente, dependendo até da condição, por exemplo, quando é neurológico, alguma coisa assim, o paciente ele não falece imediatamente após a extubação. Eu já tive pacientes que ficaram uma semana. Você pode até dar alta para o paciente, entendeu? Já É vi. você entender, né, que aquele recurso ele não traz nenhum benefício, só está prolongando. Então, não Uhum. necessariamente o paciente vai falecer. E aí é quando você começa a mostrar, até para a equipe, que aquele recurso é fútil, entendeu? Não agrega em nada, tá? Não vai mudar. E o que que acontece? Uma coisa que a Giovana estava contando aqui, que ela chegou até a comentar, da própria extubação paliativa, é que, assim, a gente quando faz esse negócio de, você tem que olhar se vale a pena colocar ou não vale a pena colocar. Eu deixo uma dica até, porque assim, é mais, não é que é fácil, mas a gente consegue controlar, consegue de repente ajustar melhor e discutir quando você não introduz, né? Porque é mais difícil você retirar. Porém, não significa que a gente entubou, porque, digamos aqui, gente que trabalha no pronto-socorro, que é a grande dificuldade. Aí você, às vezes, você não tem muita história, você não conhece, né, a história do paciente. Não tem problema você ser técnico, desde que você entenda o porquê de você ter aplicado aquele recurso e desde que você também fale assim, olha, a gente vai, iniciamos esse tratamento e a gente vai rediscutir o plano dele com a equipe nos próximos dias, nas próximas horas. Então, não é porque Uhum. você introduziu que a gente brinca, né, que você vai fazer o tratamento full. Depende. E às vezes você vai lá, entuba e não faz sentido, estuba. Já tive a oportunidade também de o colega entubou um paciente, foram dois pacientes, inclusive, já, que tinha ela, esclerose lateral amiotrófica, que tinha como diretiva não entubar, não deu Uhum. tempo. E aí, um dos médicos, o desespero dele foi que aí é outro problema que a gente vê, que se a gente for falar até do não paliativista, alguma coisa que a gente percebe muito, ele não sabe como fazer. Ele não sabe como controlar aquele sintoma, porque ele aprendeu o quê? Entubar. Isso. Eu E entubo e isso eu resolvo também o queria problema. perguntar. Vocês, como Né? especialistas, vão pegar pacientes que já foram manejados por outros colegas. Então, Uhum. qual a maior fragilidade? Vocês já comentaram algumas coisas sobre jogar no colo da família a decisão do intuba, não intuba, reanima, não reanima. Isso. Mas que fragilidades que vocês veem nos não especialistas que sejam as mais comuns? Eu E posso Uhum. dá começar dica pra falando gente, por essa. favor. Dá dica pra gente. Eu posso começar falando essa. Eu acho que a maior fragilidade que eu vejo é quem vai para a conversa já com a intenção de retirar algum suporte. Exato. Então, você tem esse objetivo traçado, eu estou agendando essa conversa já para falar que a gente vai ou tirar droga vasoativa ou não vai entrar diálise. Primeiro, você precisa conhecer, que é o que a gente falou. E isso não se resolve em uma conversa só. Então, você precisa ter tempo, ouvir o paciente em primeiro lugar, estiver lúcido, igual a gente comentou, ouvir a família e sabendo que muitas vezes não vai ser resolvido tudo no mesmo momento. Qualquer vínculo leva Isso. tempo para a gente criar, né? Vínculo de amizade, vínculo Uhum. familiar, você precisa de tempo profissional e o paciente, profissional e a família. Então,
sentar com a família, criar esse vínculo em primeiro lugar e saber que isso não vai ser resolvido numa única conversa. E a fragilidade que eu vejo é justamente aí. O objetivo é tarefa dada, tarefa cumprida, vou sentar lá e vou resolver isso. Tem que ter calma, vai muitas vezes mais de uma conversa, a Maria passa muito por isso, eu também. Quantas vezes a gente faz diversas reuniões familiares sobre o mesmo assunto, porque cada vez a família vai trazendo uma demanda, a gente vai introduzindo aquilo. Então, eu acho que isso é uma fragilidade grande que eu vejo. E eu concordo totalmente. E engraçado que a Giovana foi falando, e eu fui me lembrando de coisas assim que a gente viveu tanto, que, por exemplo, acontecia muito assim, como eu trabalho muitos anos como interconsultora de serviços, então eu fico lá, a gente dá apoio às equipes assistentes. E aí eles chamam a gente para participar do cuidado, eles não transferem o cuidado, porque nós somos apoiadores. O paciente, ele continua muitas vezes dentro do seu tratamento curativo ou modificador, e a gente vai em paralelo para traçar justamente esses objetivos de cuidado. E aí, o que eu percebo muito? Algumas fragilidades. Primeiro, uma ansiedade da equipe de resolver. Dizer assim, e aí, vai fazer o quê? E é como diz, aí às vezes a gente entra e faz assim, não, primeiro estou criando vínculo. Então a gente já chega para as equipes primeiro, conversa primeiro com as equipes, porque a gente precisa entrar primeiro num alinhamento de expectativa. Então eu preciso saber qual é a expectativa sua, médico, com esse paciente. Porque, senão, se ele dizer assim, não, eu estou com uma expectativa, tipo, eu acho que esse paciente não vai resistir, não faz sentido fazer tal tratamento, porque... Tá. Aí, quando você chega lá, você vê com um paciente que tem boa performance de funcionalidade, tem uma diretiva, né? Ou não, não importa. E aí a gente faz assim, olha, eu já cheguei a vários pacientes, assim, que, por exemplo, teve um caso que a nefrologia disse, não, a gente não quer dialisar. Mas quando a gente entrou no caso, fez, mas por que não dialisar? Não faz sentido, porque era uma diálise paliativa, para controlar o sintoma do paciente, porque o paciente não estava em fase final de vida. Entende? Então, assim, é a hora que você trabalha, muito o que eu sempre falo novamente, a proporcionalidade terapêutica, que eu falei, depende. Então, essa fragilidade dessa ansiedade, o não conhecimento de fato, certo, e se eu não dialisar, como é que eu vou controlar aquele sintoma da dispneia? Como é que eu vou controlar? Gente, existe técnica, e é como eu falo, o paliativista não é só aquele, bonzinho, não é o que vai fazer história, não é isso. Tem técnica para isso, a gente tem preparo técnico para isso, formação para fazer, né? Tudo isso, e conhecimento das bases ético-legais, né? Para poder a gente munir, né? Não apenas o paciente do que ele tem direito, como a sua própria autonomia, e como nós também, como equipe, para segurança também, respaldo no Código de Ética Médica. Né? E eu acho que isso que você falou de procedimentos proporcionais, inclusive diálise, eu acho que uma grande fragilidade também, até de quem trabalha com isso no dia a dia, não paliativista, mas intensivista também, é achar que é tudo ou nada, né? Então, ou vai para o caminho de fazer tudo, ou vai para o caminho de retirar nada. E muitas vezes a gente que tem esse conhecimento de cuidados paliativos fala, eu vou pedir avaliação da cirurgia torácica para drenar o derrame pleural desse paciente. Poxa, mas vai fazer um procedimento, vai fazer uma cirurgia... Se isso vai aliviar sintoma de falta de ar, eu vou. Igual a Maria falou da hemodiálise, o paciente às vezes não está em fase final de vida, mas ele precisa daquilo para controlar o sintoma de dispneia, que está com aquela congestão não controlada. Sim, faz sentido naquele momento. Então, não é que você vai retirar todo o suporte. Eu acho que alguém até perguntou aí sobre antibiótico no começo, entrou exatamente por esse caminho também. Né? Se o paciente não está em fase final de vida, ou mesmo estando, se aquilo vai controlar, às vezes, sororoca, aquele monte de secreção que está deixando ele com falta de ar, está engasgando com tanta secreção, pode ser que aquilo faça sentido naquele momento como alívio de sintoma, né? Isso, exatamente. E é você trabalhar as fases que a gente tem. Né? Então, é outro assunto controverso, que é o uso de antibiótico em cuidado paliativo, né? Oxigênio e antibiótico ganham, assim, disparado. E nutrição, né? E a nutrição também. Opa! Geralmente... Opa! Sonda, come, não come, passa sonda. Isso aí, acho que talvez seja até para outra live. Gente, exatamente, isso que eu ia falar. A gente já está se encaminhando para o final. Tem uma pergunta da Simone que eu acho muito interessante. Depois eu ainda quero que vocês me respondam mais uma. Mas assim, a gente vai ter que fazer uma outra live. Aí vocês vão ter que assistir a live de novo gravada para ver todos os elogios e parabéns que vocês ganharam. E a gente vai fazer uma live, então, só sobre oxigênio, antibiótico e comida. Aí é difícil isso aí, hein? Não é uma live inteira só sobre isso.
Mas olha só, a Simone perguntou, na opinião das colegas, uma comissão de cuidados paliativos num hospital geral precisa ser necessariamente liderada por um médico paliativista? Olhe, no meu entendimento, sim. Porque isso vai garantir com que, primeiro, é como eu falei, você tem que ter conhecimento técnico e ter conhecimento de todos os pilares do cuidado paliativo, né? Então, se não for algum médico paliativista, né, principalmente para liderar, pode ser que vocês entrem em algumas situações que tenham muitos conflitos, e conflito ético, conflito bioético, entende? Uhum. Então, assim, se a gente não tiver muito conhecimento e vivência, porque é vivência, entendeu? Você pode cair em algumas armadilhas e isso pode ser até prejudicial, até para você mesmo e até para a instituição. Então, minha recomendação, isso é uma opinião pessoal, teria que ser Concordo. liderado por uma equipe médica, por um médico. Eu acredito nisso, Eu concordo entendeu? também. Eu também, eu sou suspeita porque eu concordo com a especialidade. Também acho que a medicina de emergência precisa ser exercida por um emergencista, né? Então, a Exatamente. especialidade existe para isso, né? Para trabalharmos em equipe, mas para a gente ir com capacitação técnica. É porque igual a Giovana, Nada Maria. impede, não, não, e agora nada sou eu, impede agora da sou eu. comissão. Giovana, dá uma dica para os médicos não especialistas que estão, e aí puxa a sardinha para o meu lado, numa situação crítica, em medicina hospitalar, em UTI, numa sala de emergência, ou às vezes numa saia justa de ambulatório, de consultório, e precisa abordar uma família ou um paciente, dá uma dica, dá uma luz. Tá. Vou primeiro começar com a dica principal, que é a minha orientação para todos os não especialistas. Primeiro, tratar dor e outros sintomas físicos de forma impecável. Não ter medo de prescrever opioide, se isso é necessário naquele momento, em doses adequadas. Segundo, ouvir o paciente para entender o que está por trás daquilo tudo. Na ausência de ele conseguir se comunicar de forma adequada, sentar e conversar com a família. Mesmo em sala de emergência, saber que não vai conseguir resolver tudo num momento só. É igual a Maria falou, tá na dúvida, faz. Depois vai continuar o cuidado na UTI, no quarto, seja onde for, e aí a gente vai vendo o que é proporcional ou não. E eu acho assim que muitas vezes quando a família, as pessoas falam, a família recusou cuidados paliativos. Eu acho que quando fala isso, que a família, o paciente recusam cuidados paliativos, é ou porque eles têm expectativas irreais quanto ao prognóstico, então eles imaginam ter um alto potencial de cura, melhora, porque ninguém se preocupou em desfazer esse mal-entendido. E um Uhum. outro ponto é que cuidados paliativos seria oferecido em oposição ao tratamento modificador da doença ou como sintoma de limitação, sendo que pode andar junto. Então, acho que a minha dica principal é essa. Primeiro, falar sobre expectativa real, né, em relação ao prognóstico daquela doença, tratar sintoma de forma impecável e não oferecer um como opositor para o outro, porque senão parece que o cuidado paliativo é abandono, nem eu vou querer. Se alguém me oferecer como Uhum. esse jeito, eu vou falar de jeito nenhum, não quero cuidado paliativo de forma nenhuma. Quero ser cuidada em todas as minhas esferas. Por favor, me alivia o que eu estou sentindo. Então, a minha dica é essa. Nossa, Eu sensacional, Maria Helena. complementaria, eu complementaria que isso tudo que é fundamental e não ter medo, aprendam a manejar o Uhum. opioide. Aprendam, simplesmente, né? Certo. Meditação, tecnicamente, a gente precisa saber isso. Segundo, comunicação, claro, é a base vital. E uma coisa que eu percebo muito que, assim, que os colegas eles precisam é, tipo, trabalhem a sua insegurança. Trabalhem, façam uma autorreflexão, onde você tem maior dificuldade e peça ajuda. Cuidado paliativo não se faz sozinho. Não é o você médico que tem que ir lá e resolver tudo. Uhum. Muitas vezes, Excelente. né, o médico, o enfermeiro que está do teu lado, ele vai ter muito acesso, o psicólogo, assistente social, né, um técnico de enfermagem. Já tive várias oportunidades que quem vinha trazer informações era o técnico, porque o paciente criou vínculo com o técnico. E aí a gente Aham. conseguia
trabalhando através de outros profissionais, né? Então é isso, aprenda a trabalhar em equipe, entendeu? Tem que trabalhar em equipe. Então, para mim, eu acho que é isso. O médico não paliativista, ele tem que abrir, ampliar o horizonte, sabe? E saber que não é só ele ali. Acho que é isso. Maravilha. Por último, eu queria que vocês comentassem sobre um treinamento que nós temos na IMED Group, voltado para profissionais não paliativistas, para justamente ajudar nesses momentos de crise. Que é capitaneado por quem? Por quem, doutora Maria Helena? Conta para nós sobre o curso Respect. Não Vamos sou nós. especialista, devo fazer? Sou especialista, devo fazer? Ser especialista deve entrar no time, para a gente dominar o mundo. É o que eu costumo dizer, né? Eu costumo dizer que assim, uma das grandes atribuições do paliativista é a educação. Então, a gente tem essa missão. Então, quando você decide ser paliativista, você tem que trazer um pouco assim, da vontade de querer educar o outro, principalmente de educar o colega médico. Porque eu sempre costumo dizer, vocês já ouviram isso, é mais difícil você paliar as equipes do que os pacientes, porque os pacientes estão ali ávidos por cuidado, né? Então, quando você vai ali e cuida, é mais fácil. Então, o Respect é baseado nisso. É um curso em que a gente trabalha fundamentos básicos em cuidados paliativos, né? Com aulas teóricas e em cenários práticos, para a gente trabalhar um pouquinho da vivência de algumas dificuldades, né? Que a gente pode, por hora, assim, para a gente se ver envolvido. E é um prazer, assim, desde 2017 já, 2017 que eu estou na coordenação do curso, e a gente tem o prazer de estar com Giovana, com ele e com outros colegas também. E tantos médicos já passaram por nós, e ter tido também a honra e o prazer de alguns médicos que tiveram a oportunidade de passar com a gente, terem se decidido por cuidados paliativos. Então, para mim, isso é o melhor reconhecimento, né? De dizer assim, poxa, a gente conseguiu ajudar aquele colega a dizer assim, esse é o meu caminho, e é isso que eu quero fazer para a minha vida e para a vida dos pacientes. Então, sejam bem-vindos, se quiserem vir, venham para o IMED Group, façam Respect, e a gente está lá esperando, que é muito bacana, é uma experiência muito, muito bacana. Giovana. Eu acho que no Respect a gente dá ferramentas de comunicação, que é uma das grandes dificuldades. Todo mundo acha que sabe se comunicar super bem, que sabe fazer, mas a verdade é que a gente tem muitas falhas nesse quesito, né? Então a gente apresenta bastante estratégia de comunicação, a gente tem cenários de como lidar com aquela situação específica, então o aluno ele pode atuar naquele cenário para até se sentir imerso naquela situação e ver como que ele agiria daquela forma, e depois a gente poder fazer um debriefing, dar um feedback de como que poderia fazer de uma outra forma, às vezes, o que ele fez de positivo. E também a gente fala muito sobre aspectos técnicos do cuidado, igual a Maria Helena falou, porque cuidados paliativos não é só pegar na mão e estar do lado, precisa ter conhecimento técnico. Então, inclusive para alívio de sintomas. Então, a gente dá essas ferramentas para você sair dali mais tranquilo em relação a essa atuação no dia a dia, sabendo que seus pacientes vão ser melhor cuidados. Muito bem. Queridas, olha, vocês encantaram todo mundo, tá? Uma chuva de elogios e palmas. Eu fui muito honrada de estar aqui com vocês e compartilhando esses momentos. Vamos ter que fazer outra live. Peço desculpas às pessoas que não tiveram as questões respondidas. A live vai ficar gravada. Posso dar uma proposta? Diga. Posso dar uma proposta? Como ela vai ficar gravada, vai ficar no feed, não é? Fica. Se essas pessoas quiserem colocar lá a pergunta, Ótimo. E aí acho que eu e a Giovana a gente divide e a gente responde lá as perguntas. Maravilha. Tá bom? Perfeito. Então, para quem pegou no meio, a live vai ficar totalmente gravada. Queridas, quero agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade. Tão graciosamente aceitaram o nosso convite. Já fica o convite para a próxima live. Obrigados a todos que estiveram conosco. A próxima live é no dia 15 de junho. Nós vamos falar sobre saúde mental dos profissionais de saúde com a Rita Calegari, nossa psicóloga do iCare. Vai ser a primeira live a IMED Group e iCare, que é a nossa empresa irmã que cuida da equipe multi.
Gente, muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Obrigada. Tchau. Tchau.